se os camponeses estavam morando na cidade, lógico que eles saíram do campo, foi todo mundo para a cidade. Vai ter então aglomeração, vai ser aqueles conglomerados humanos, aquelas comunidades, certo? E elas vão ali estar passando por uma situação bem difícil. Enquanto, olha aqui na foto, né? Enquanto na foto aqui a riqueza, olha, está na burguesia, a pobreza está no proletariado, certo? Olha aqui como é que eles viviam, certo? Crianças sujas, aí tem umas pessoas ali, as pessoas sujas com medo, a mãe dando de mamar ali, ó. Aí as duas criancinhas ali, sem pai, sem mãe. Então vocês vão ver aí a situação, né? A população já vai começando a aumentar. Em Paris, a população já tem 3 milhões de habitantes, em Londres 4 milhões de habitantes, viu? Olha só a situação que estava após a Revolução Industrial. Deixa eu aumentar aqui, porque quem vier... Olha, então a organização espacial das cidades refletia o distanciamento cada vez mais entre os dois extremos da estrutura social. Por exemplo, vamos aqui falar da gente. De João Pessoa. Onde é que moram os ricos? Em João Pessoa. Eles moram na Europa, Eles moram onde? Onde é que moram os ricos em João Pessoa? Eles moram no Rangel. Eles moram em Mangabeira. Eles moram lá no Valentina. Rangel, eu acho. Hã? Rangel. Tem rico morando no Rangel, Não sei, professor, no caso. Tem rico morando em Mangabeira. Tem rico morando em Mandacaru. No Roger. Bairro das Indústrias. O rico mora onde, minha gente? Aqui. Me diga aí onde é que os ricos moram? Aqui em João Pessoa? Ou eles não moram em João Pessoa? Altiplano. Hein? O rico mora onde? Onde é que você vê os carros bem bonitos, o povo bem chique, o povo que faz festa e tudo mais? Faz as festas onde? Altiplano e Cabo Branco. E o Altiplano Cabo Branco. Ali é bairro de rico ou é de pobre? De rico. Muito bem. O que mais? Qual é outro bairro de rico? Cabedelo? Cabedelo não, filho. Cabedelo. Cabedelo é município, mas tem lá não é bairro de rico, é casa de veraneio. Eles têm uma casa lá só para descansar nas férias e depois volta para sua casa. Onde é que eles moram? É Bessa? Eu acho que é Bessa, né? Muito bem. Bessa, Cabo Branco, Tambaú, até Cabo Branco, até o Altiplano ali. Então ali... Oi? É tudo ao redor ali do shopping. Justamente. Né? E onde é que é os bairros do pobre? Dos trabalhadores, daquele que acorda todo dia. Valentina, Mangabeira, Rangel, Cristo, Geisel, tudo que não tiver longe do Altiplano, da Cabo Branco, tudo que tiver longe é tudo periferia. Então, mais uma vez, onde é que mora o rico aqui em João Pessoa? Fala de novo? Sim, é a pergunta para reforçar. Onde é que mora o rico em João Pessoa, pessoal? Bessa, Altiplano, Cabo Branco, Tambaú. Pois é. E onde é que mora o povo da periferia, dos trabalhadores? Mangabeira, Valentina. Pois é, isso. Ok, então, quando a pessoa
um rico, ela quer um serviço, uma pessoa para trabalhar para ela vai buscar onde? Vai buscar nesses bairros, né? Aí, quando a pessoa quer um rico, quer comprar alguma coisa que esteja no bairro de pobre, ele sai lá do altiplano ou manda alguém, certo? Ou ele vem, às vezes ele tem até medo de vir, né, para não ser sequestrado e tudo mais. Aí e vem para o bairro dos pobres. Aí o bairro dos pobres, dos trabalhadores, o bairro dos trabalhadores, eles não tem esgotamento sanitário e não tem rua calçada, certo? Então eles não têm serviço público quase nada. Enquanto no rico, o rico nem precisa de uma creche, tem uma creche lá no bairro do rico, né? Então, na orla ali, tem as creches ali. Então, bairro rico não precisa de creche, porque ele bota as crianças dele numa escola particular, motiva, não sei o que, não é? Tem motiva, GelSul, motiva ambiental e não sei o que, bota tudo lá. Então, os ricos, a estrutura da cidade, ela mostra esse distanciamento. De um lado está a periferia e do outro lado está a riqueza, a burguesia, viu? Então, de um lado está o operariado e do outro lado está a burguesia. Os burgueses procuram morar em bairros arborizados e dotados de serviços públicos, bem distantes da poluição das indústrias e da pobreza dos bairros dos operários. Os trabalhadores, eles faziam jornadas, isso é desde a época da Revolução Industrial, viu? Não mudou nada. Você está vendo aqui que não mudou? Ah, professor, o senhor acabou de falar isso aí. Não mudou nada. E olha que a gente está no século XXI. Isso aqui é do século XIX. Os trabalhadores faziam jornadas que variavam entre 14 e 18 horas diárias, em péssimas condições de higiene e segurança, recebendo pagamentos geralmente irrisórios. Mulheres e crianças tinham remuneração ainda menores. Todo mundo fala sobre a questão da remuneração da mulher ainda hoje, que a mulher ganha menos que o homem. Sim. Sim, tá vendo aqui essa questão já vem desde a Revolução Industrial. Essa questão da mulher faz a mesma função e ela ganha menos que o homem. Aí você vê que isso aí vem desde a época da Revolução Industrial, do capitalismo financeiro. Então vocês estão vendo aí que as consequências do que aconteceu na Revolução Industrial afetam até hoje a sociedade. Então as crianças que mudou, né? Porque as crianças hoje não trabalham mais na indústria. Ela não pode trabalhar mais na indústria, porque as leis protegem as crianças, porque criança tem que estudar, certo? Mas nessa época, crianças e mulheres trabalhavam lá até 18 horas. Vamos aí, se a pessoa começa a trabalhar de 7 horas da manhã, contando 18 horas, ela trabalha aqui até que horas? Aí 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 11 horas. 11 da noite? Não, 11 horas. Das 7 às 18 dá 11 horas. Das 7 às 18 dá 11? 11 horas de trabalho. Ixi Maria, aí tá vendo? Ó. Então, mas eles estavam trabalhando 14 horas e algumas vezes 18 horas. Aí imagina a pessoa começar a trabalhar de 6 horas da manhã. 6, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trabalharia até 8 horas da noite. Se ela estivesse trabalhando 14 horas. Trabalharia de 6 da manhã até 8 da noite. Se ela trabalhasse mais 4 horas, ela só ia dormir 4 horinhas. Porque o dia não tem 24 horas, né? Ela iria dormir 6 horas. Então você vê as condições péssimas de saúde, né? de qualidade de vida. As pessoas, desde aquela época, não têm qualidade de vida. Aqui alguém já foi para São Paulo? Quem já foi para São Paulo aqui? Fala aí para mim que eu quero escutar. Que eu falo no chat que eu quero ver, que eu tô aqui com a tela.
Quem já foi em São Paulo? Miquel disse que não. Eu. Letícia, tu andasse de carro ou de metrô ou de ônibus? De ônibus. De ônibus. O ônibus estava lotado, estava mais ou menos? Como é que estava? Tava mais ou menos. Mais ou menos. Aí, tá certo, Luiz Vitor, tá certo, Everton. Aí você andou de ônibus ou só de ônibus ou andou de metrô também? De metrô, não. De metrô não? Andou de trem lá? Pronto, mas tem gente, as distâncias de São Paulo é tão grande que tem gente que passa 3 horas dentro do ônibus e 2 horas dentro do metrô com trem e tudo mais. Tem gente que acorda lá de 2 da manhã, 3 da manhã para pegar ônibus. Aí para chegar no trabalho às 7 horas da manhã. Aí ela sai às 5, 6 horas da tarde, enfrenta o trânsito todinho mais 3 horas. Se ela sai às 6 horas da tarde, que hora ela passa 3 horas só dentro de ônibus, que hora ela chega em casa? 9. 9 da noite. Aí 9 da noite ela vai fazer jantar, vai fazer comida, vai fazer a comida para o outro dia, porque comer fora gasta muito. Aí a pessoa faz a comida quentinha para levar para comer no trabalho. Então você acha que isso é qualidade de vida? Não. Não, tá vendo? Então da mesma forma foi aqui na Revolução Industrial. Até hoje as consequências são bem danosas. Então, diante dessas condições subhumanas de trabalho, as reações coletivas foram variadas. Na década de 1810, o Ned Ludd, um trabalhador chamado Ned Ludd, ele fez com que operários da indústria têxtil começassem a destruir as máquinas das fábricas, consideradas por eles, culpadas por sua miséria, uma vez que tiravam o trabalho de centenas de indivíduos. Então, isso é chamado de ludismo. Então, eu vou perguntar aqui para vocês o que é o ludismo. O que é o ludismo? Aí vocês vão colocar aí, certo? Foi uma revolta, deixa eu ver aqui. Operários da indústria têxtil começaram a destruir, culpadas por sua miséria, uma vez que tirava aqui. Isso aqui tudinho é sobre o ludismo. Foi uma revolta, né? Foi uma revolta em si. Isso aqui tudinho vai ser o ludismo, certo? Então o movimento que foi... como eles começaram a destruir as máquinas... Aí ele foi bem reprimido e algumas pessoas foram mortas ou deportadas, certo? Então, as pessoas se revoltaram com as condições subhumanas e teve então que teve ali aquela reação de quebrar as máquinas. Então, isso é chamado de ludismo. Tira aí o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou passar para a próxima página. Aí, olha, nessa época os trabalhadores britânicos buscavam se organizar em sindicatos. Não. Oi? Eu não consegui tirar o print não, meu celular desligou na hora. Pronto, tira aí. Valeu. Pronto. Aí vocês têm que completar o questionário de vocês. Nessa época, os trabalhadores britânicos buscavam se organizar em sindicatos, associações de auxílio mútuo que apoiavam os operários e suas famílias em caso de doença, morte ou desemprego. Proibidos pelo Estado, né? O Estado inglês disse que não queria sindicato. Essas associações também lutavam por melhores condições de vida e de trabalho, organizando manifestações, greves e outros protestos. Então, quando alguém está protestando, quando alguém está fazendo greve, é porque é necessária aquela greve. Mas atrapalha a vida do povo, professor, atrapalha a minha vida e não sei o quê. Mas é porque é necessário. Se aquele trabalhador ali não fizesse aquela greve, não teria como a pessoa ter melhores condições de trabalho, certo?
Mas é porque vai atrapalhar a minha vida, não importa. O importa é que ele está ali defendendo que para ele ter um trabalho digno, né, ter condições boas de trabalho, para ele possa dar melhores condições de vida para a família dele e também prestar um serviço à sociedade. Vai que um dia você precise daquele serviço. Como é que vai a pessoa ficar reclamando de uma greve, de quem está fazendo greve, quem está fazendo manifestação, se aquela pessoa que está fazendo greve ou manifestação, ela está fazendo para que ela tenha melhores condições de trabalho, possa alimentar sua família e possa servir também a sociedade. E a sociedade é a gente que faz parte. Quando uma pessoa faz greve, não é o rico que vai lá para estar se servindo daquele serviço, não. Quem tá lá, quem vai servir lá são os pobres. Então, quando faz greve, a gente tem que pensar sempre nisso. Aquela pessoa está pedindo uma melhor qualidade de vida para ela e para a sociedade. Então, graças a essas lutas, os sindicatos acabaram sendo reconhecidos oficialmente como legítimos representantes da classe trabalhadora. Muitas conquistas que obtiveram, como o salário mínimo, a redução do trabalho, da jornada de trabalho, a assistência social e a aposentadoria e o repouso semanal remunerado, são hoje a legislação trabalhista de muitos países. Então, fale sobre os sindicatos. Fale sobre os sindicatos. Então, sindicatos são associações que apoiam a família das pessoas, né? Eles foram proibidos pelos estados, eles lutam por melhores condições de vida e de trabalho, organizando greves e tudo mais. Os sindicatos acabaram sendo reconhecidos como representantes da classe trabalhadora. O que os sindicatos obtiveram como conquista? Quais as conquistas dos sindicatos? Isso aqui a gente está falando em referência à Revolução Industrial, que até hoje, né? Eles obtiveram o salário mínimo, redução da jornada de trabalho, assistência social e o repouso remunerado semanal. Aí eu vou pedir para Everton ler aqui, sim, tira aí print para a gente ler aqui sobre as conquistas trabalhistas. Lê aí para mim, Everton, as conquistas trabalhistas. Peraí, só dar um zoom aqui. É pra ler o ano e o que aconteceu nesse ano, né? Isso. Tá. Em 1825 teve direito à greve na Inglaterra. Em 1833, a proibição do trabalho de menores de 9 anos. Na Inglaterra também. Em 1841, a proibição do trabalho de menores de 8 anos na França. Em 1847, a limitação de 10 horas de trabalho para mulheres e crianças na Inglaterra. No ano 1850, a limitação de 10 horas de trabalho para todos, na Inglaterra também. Em 1871, reconhecimento de sindicatos. Em 1873, criação do seguro-doença na Alemanha. Em 1884, a criação do seguro acidente de trabalho na Alemanha. E esse que não tem ano, reconhecimento de sindicatos na França. Em 1889, a criação do seguro de velhice e de invalidez na Alemanha. E, por último, em 1898, a legislação sobre acidentes de trabalho na França e na Alemanha. Ok, aí tira aqui print da de cima para vocês pegarem e... Peraí. E estudarem, viu? Tira aí o print. Sobe mais um pouquinho, porque assim a minha tela fica na frente das perguntas e eu não consigo ver. Tá bom? Subir mais um pouquinho, por favor. Aqui?
Tá bom aí mesmo. Pronto. Tira aí o print pra gente ir, senão não dá tempo pra gente terminar isso aqui e dar sequência à revisão para a próxima aula. Posso passar? Pode. Pronto, então tô indo. Então Everton já leu aqui, aí vem, ó, ideias contrárias ao capitalismo, né? O Karl Marx ele vai lançar as ideias do socialismo. Então, ao longo do século XX, as lutas trabalhadoras contra o capitalismo inspiraram diversas correntes de pensamento que defendiam a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdade e miséria. Destacavam entre elas o socialismo utópico, o socialismo marxista e o anarquismo. A gente não foi nessa turma não, mas a gente já falou sobre, no 9º ano, sobre a Revolução Russa. Aí a Revolução Russa fala sobre isso aqui. O socialismo utópico, utopia quer dizer é algo imaginário, né? É uma coisa ideal, mas não é a real, certo? Então, utopia é isso, é algo imaginário, é aquilo que a gente queria, mas não é aquilo que a gente está vivendo. Então, esse corrente de pensamento defendia a construção de uma sociedade livre, então, que pensava, fale sobre o socialismo utópico, fale sobre o socialismo utópico. Ok? Fale sobre o socialismo utópico. Aí a gente vai aqui, ó, ele defendia a construção de uma sociedade livre e livre de desigualdades sociais. Então, os principais autores são esses. Pregavam a sociedade de iguais, pregavam a criação de uma sociedade de iguais, né, sem distinguir a propriedade privada. Owen, isso aqui foi Fourier que fez, né? Aliás, deixa eu falar aqui sobre eles. O escritor Thomas More, ele é renascentista e vai falar sobre esse termo utopia. Aí esses representantes do socialismo utópico é Claude Saint-Simon, Louis Blanc, Charles Fourier, Robert Owen e Pierre-Joseph Proudhon. Então, Fourier, ele dizia que a sociedade tinha que ser de iguais, sem destruir a propriedade privada. Ou seja, todo mundo tinha que ter as mesmas coisas, mas cada um com sua propriedade privada. Owen fez sua fábrica uma colônia modelo com base num sistema de cooperativa de consumo e de produção, tratando os trabalhadores como iguais. Então ele fez aí um modelo, né, dentro da sua propriedade de como seria essa sociedade. Todas as propostas utópicas cedo ou tarde fracassaram e a maioria delas nem chegou a ser testada. O socialismo utópico refletia o repúdio à situação de desigualdade social gerada pela industrialização e seus autores buscavam propor, mesmo que de forma idealizada, uma alternativa de forma sistêmica. Então, tire aí o print e fale sobre o socialismo utópico, certo? Que eu vou passar para a próxima página. Posso passar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar, viu? Certo? Pode passar. Pode passar. Aí esse aí é Pierre-Joseph Proudhon. Aí agora vamos falar sobre o socialismo marxista. Fale sobre o socialismo marxista. Então a gente vai falar aqui. Fale sobre o socialismo marxista. Certo? Fale sobre ele. Aí, tá bem pertinho de terminar. Gente, se passar uns 5 minutos, tá? Aí eu vou pedir a compreensão de vocês. Essa corrente de ideias é fundada na análise e na crítica da sociedade. Foi fundada na análise e na crítica da sociedade, feita por Karl Marx e Friedrich Engels. Os dois pensadores dizem que a sociedade deveria ser igualitária, ou socialista quer dizer isso, igualitária, e deveria eliminar a propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia, que tomaria o poder do Estado por meio de uma revolução. Então ele fala sobre isso.
Essas obras criticavam o processo de exploração do operário pela burguesia, possuía meios que era possuidora dos meios de produção. A alternativa desse quadro é propor uma revolução proletariada, ou seja, a tomada do poder pelos trabalhadores, certo? Aí, como ele fez no manifesto do Partido Comunista. Já tira o print aí, porque eu já vou descendo aqui um pouquinho. A mais importante obra de Engels foi A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. As principais obras de Marx destacam-se o Capital. Quando vocês forem para a universidade, se vocês forem fazer curso de administração, contabilidade, essas coisas assim, aí vocês vão estudar Karl Marx e vão estudar esses outros também, viu? Eles acreditavam que a ordem socialista iria eliminar as desigualdades econômicas e sociais até culminar, aqui ó, eu vou botar isso aqui também dentro daquela pergunta, com a criação de uma sociedade comunista. Até aqui. Vou passar, viu? Vou descer, viu? Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, nesse período, ele chama pós-socialismo. Haveria uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjunto social aquilo que seria capaz de oferecer e receberia o que precisasse, de acordo com as necessidades. Para fundamentar suas ideias, os dois teóricos partiram de uma perspectiva da evolução social e ele foi criticado, né? Foi criticando a sociedade capitalista, a estrutura capitalista, e vai se diferenciar da corrente utópica. E o socialismo de Marx e Engels foi denominado de socialismo científico e marxismo. Agora vem o anarquismo. Fale sobre o anarquismo. Fale sobre o anarquismo. Certo? O anarquismo, ele vai ser uma corrente teórica que vai defender a destruição de todas as formas de opressão, seja pelo Estado, pela propriedade privada ou pela família. Eles vão discordar de qualquer tipo de Estado e de governo, né? Teve seguidores que atuavam em diversos países contra a ordem estabelecida. Os principais nomes tá o próprio Proudhon, Mikhail Bakunin e o escritor russo Leon Tolstói e Piotr Kropotkin, certo? Aí isso aqui são isso aí. Vocês tirem foto aí. Isso aí é basicamente o que fala do anarquismo. Quando vocês forem estudar sociologia no ensino médio, vocês eles vão perguntar sobre isso também. Aí aqui tem uma parte do Manifesto Comunista que a gente não vai ler. E deixa eu ver aqui, tem essa e pronto. Aí termina aqui. Pronto. Aí termina só essa. Vou pedir, é só essa aqui. Os defensores da nova ordem. Enquanto os socialistas contestavam o sistema capitalista, os liberais, ao contrário, acreditavam que só as dificuldades poderiam ser solucionadas com o progresso industrial. Então, o que acreditavam os liberais? O que acreditavam os liberais? Certo? Aí eles acreditavam que só as dificuldades seriam solucionadas com o progresso industrial. Eles compartilhavam a teoria de Adam Smith, autor da obra A Riqueza das Nações e defensor da livre concorrência e da divisão do trabalho. Entre os principais teóricos do liberalismo industrialista, destacou-se David Ricardo. Em seu livro Princípios da Economia Política e Tributação, ele defendeu a lei férrea do salário, segundo a qual o preço da força do trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à sua subsistência. Então aqui o David Ricardo diz que você troca a sua força, né, o seu trabalho, por dinheiro, o mínimo que você tem para sobreviver, né? Então essa é a ideia dele. Eu não vou botar nada sobre isso não, porque isso aí é mais aprofundado.
Na defesa da nova ordem, trazida pelo crescimento industrial, surgiu uma corrente de pensamento chamada darwinismo social, assim denominada por aplicar os princípios da teoria da evolução, que vocês vão ver, de Charles Darwin, na compreensão da organização social. Segundo essa doutrina, a concorrência entre os indivíduos promoveria a seleção dos mais fortes e a evolução da sociedade. Então, outros pensadores têm o Herbert Spencer, William Graham Sumner e Thomas Malthus. E eles dizem que, pensando que o crescimento da população superaria o da produção de alimentos, propôs limitar a assistência aos pobres para conter o aumento populacional. Então, em 1890, os pobres eram encarcerados em abrigos e lá eles tinham, assim, eram obrigados a fazer as coisas, né? Então, por exemplo, se eu fosse pobre, eu seria obrigado a trabalhar nessas lavanderias aí, lavando a roupa dos ricos, né? E você vê aí que a maioria é criança, né? Criança e adolescente. Aí não tem pena não, na Europa não tem pena não. Eles botam todo mundo para trabalhar e os meninos quiserem estudar, eles não botam ninguém para estudar não, eles só botam o povo para trabalhar. Aí aqui nós temos, na primeira revolução industrial, temos a máquina a vapor, né? Professor, Oi. sobe lá que eu não consegui tirar print não. Ai não? Deixa eu voltar. Tira aí. Pronto. Certo. Aí nós finalizamos o estudo sobre a Revolução Industrial. Eu vou aqui diminuir esse aqui e vou printar e vou colocar lá no grupo. Aí vou colocar no grupo para vocês copiarem esse resumo aqui, viu? Tem que copiar o resumo. O próximo assunto vai ser as independências na América Espanhola. A gente vai estudar sobre eles. Pensei que ia ser mais demorado do que eu pensei. E vocês estão liberados. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, tchau.